Visualize um soberano tão imponente que seu título repercutia em todos os territórios conhecidos. Nabucodonosor, o líder supremo da Babilônia, era respeitado e venerado. Seus batalhões dominaram regiões, seus construtores criaram maravilhas e sua metrópole se transformou no emblema de magnificência e esplendor terrenos. Entretanto, por trás dessa autoridade, existia um indivíduo que desconhecia os limites de seu próprio orgulho. A narrativa de Nabucodonosor, descrita nos textos sagrados, vai além de vitórias ou monumentos. É um relato que explora os mais intensos conflitos da essência humana. A disputa entre a arrogância e a modéstia, entre a autoridade humana e a supremacia divina. Este homem foi um instrumento selecionado pelo Altíssimo para executar julgamentos sobre nações, incluindo Israel, mas também necessitou confrontar sua própria insignificância perante o Criador. De um assento dourado ao solo onde se arrastou como uma criatura selvagem, Nabucodonosor viveu uma trajetória que se converteu em um dos maiores exemplos da compaixão e do poder divino. Um relato sobre as consequências da presunção, mas também sobre as possibilidades de redenção. Era uma noite tranquila nas planícies mesopotâmicas, quando em uma residência cercada por elevadas barreiras de tijolos, nasceu um garoto que alteraria o fluxo da história. A brisa suave percorria as margens do Eufrates, transportando os ecos das festividades que ressoavam pela Babilônia. Aquele momento era especial, pois o sucessor do monarca Nabopolassar havia chegado ao universo. O menino, denominado Nabucodonosor, seria educado sob a responsabilidade de um legado que poucos poderiam antecipar. Durante seu desenvolvimento, Nabucodonosor estava rodeado por crônicas de triunfos e façanhas. Seu progenitor, Nabopolassar, havia emancipado a Babilônia da influência assíria, derrotando um império aparentemente invulnerável. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. Agora, ele aspirava a transformar a Babilônia em uma potência que todas as civilizações temeriam e admirariam. E o jovem Nabucodonosor, com seu olhar penetrante e raciocínio veloz, era moldado para concretizar essa aspiração. Precocemente, ele se destacou, não apenas pela astúcia, mas pela determinação que se manifestava em cada ação, como se já carregasse a convicção de estar destinado a algo extraordinário. Nas avenidas movimentadas da Babilônia, onde comerciantes negociavam temperos e artífices laboravam incessantemente, Nabucodonosor era uma figura peculiar. Ele se integrava às multidões, analisava os cidadãos, absorvia conhecimento com os depoimentos de viajantes e manuscritos deixados por eruditos. No entanto, sua atenção estava perpetuamente direcionada para algo superior, a influência. Ele compreendia que o planeta era extenso e hostil, e que apenas os mais vigorosos poderiam administrá-lo. Com o transcorrer do tempo, sua robustez física expandia tanto quanto sua habilidade de comando. Gradualmente, ele assumia funções mais significativas ao lado de seu pai, assimilando estratégias militares e compreendendo as conspirações políticas que ameaçavam o reino. Dotem a ascensão ao poder. E então surgiu um momento transformador. Com o falecimento de Nabopolassar, o jovem herdeiro se encontrou diante de um trono poderoso, porém cercado por adversários e incertezas. A interrogação que pairava sobre a Babilônia era: estaria ele à altura de seu antecessor? Nabucodonosor, entretanto, não demonstrava hesitação. O fardo da coroa não o intimidava, mas algo mais o aguardava além das fronteiras do império. A cerimônia de coroação foi caracterizada por um espetáculo extraordinário. Em um cenário onde a luminosidade solar reluzia sobre as torres áureas da Babilônia, o jovem sucessor assumiu o trono. A população se congregava ao redor do palácio, clamando o nome do novo soberano, enquanto cornetas anunciavam o princípio de uma nova época. Mas Nabucodonosor, agora ostentando a coroa anteriormente pertencente a seu pai, reconhecia que o brilho daquele instante ocultava desafios obscuros. Era o governante de um império jovem, circundado por nações rivais
e adversários preparados para atacar ao primeiro sinal de debilidade. Seu primeiro grande desafio emergiu quase instantaneamente. Ao norte, os remanescentes do formidável exército assírio, atualmente aliados aos egípcios, constituíam uma ameaça direta. Eles ainda se recusavam a aceitar a ascensão babilônica e marchavam para Carquemes, uma localidade estratégica no controle das vias comerciais. Nabucodonosor percebia que não poderia aguardar. Para confirmar sua autoridade e fortalecer sua posição como líder, precisava aniquilar aqueles que ousavam desafiar a Babilônia. Com o estrondo impressionante dos tambores de guerra, ele partiu para o confronto, dirigindo seu exército com valentia. Sob seu comando, os combatentes avançavam com disciplina impiedosa, transpondo rios e desertos. Carquemis seria o cenário de uma das batalhas mais relevantes de sua trajetória. E quando a luta finalmente começou, o jovem monarca demonstrou ao mundo suas capacidades. Deteima conquistas e ambição. Ele comandava como um general versado, calculando cada movimento, cada investida, com uma exatidão alarmante. No ardor do embate, Nabucodonosor parecia imbatível. Sob sua liderança, os egípcios e assírios foram derrotados devastadoramente, obrigados a recuar em desordem. Aquela vitória não apenas assegurou o domínio de Carquemes, mas consolidou a hegemonia da Babilônia sobre a Mesopotâmia. Mais significativo ainda, converteu Nabucodonosor em uma lenda viva. Quando retornou à Babilônia, não era mais simplesmente o descendente de Nabopolassar. Era Nabucodonosor, o conquistador, o rei que submetia nações à sua vontade. Mas enquanto o povo comemorava, ele já contemplava o horizonte. Existia algo mais, algo que ele sentia pulsar em suas veias. Um anseio insaciável de expandir seu domínio, de edificar algo que o mundo jamais esqueceria. O eco do triunfo em Carquemis ainda reverberava por toda a Babilônia, quando Nabucodonosor voltou sua atenção para uma pequena, mas obstinada nação a oeste, Judá. Situada entre grandes impérios, Judá havia se tornado um ponto estratégico de interesse para a Babilônia, mas também uma fonte contínua de resistência. Governada por monarcas que oscilavam entre lealdades ao Egito e Babilônia, Judá era uma ferida aberta no domínio de Nabucodonosor, e ele sabia que precisava fechá-la. A oportunidade surgiu em 597 a.C., quando Joaquim, rei de Judá, tentou contestar a supremacia babilônica. A reação de Nabucodonosor foi ágil e implacável. Ele conduziu suas tropas diretamente para Jerusalém, um cerco que persistiu por meses. Quando finalmente adentrou os portões da cidade, fez questão de demonstrar que a desobediência tinha um custo. Joaquim foi levado prisioneiro e seu sucessor, Joaquim, sofreu idêntico destino pouco tempo depois. Para Nabucodonosor, capturar Jerusalém não era meramente uma questão política. Era um lembrete ao mundo de que nenhuma nação, por menor ou mais devota, escaparia de seu controle. Ele saqueou o Templo de Salomão, o centro espiritual do povo de Judá, e transportou os tesouros sagrados para a Babilônia como símbolo de sua vitória. Porém, talvez mais relevante, ele deportou milhares de judeus para o exílio, entre eles líderes, artesãos e jovens talentosos, como Daniel, que um dia se tornaria uma figura decisiva em sua própria história. Ainda que Jerusalém tivesse caído, Nabucodonosor compreendia que não podia confiar plenamente na lealdade de Judá. Ele instalou Zedequias como rei, esperando que mantivesse a ordem sob o jugo babilônico. Mas Zedequias também desafiou o poder do conquistador, e Nabucodonosor retornou em 586 a.C., desta vez determinado a não deixar vestígios. Jerusalém foi destruída e o templo reduzido a cinzas. Quando os exércitos de Nabucodonosor abandonaram Judá, não restavam dúvidas sobre quem era o soberano do mundo. Mas para o rei, a destruição de Jerusalém era apenas um passo em direção a um propósito maior. Nabucodonosor retornou à Babilônia vitorioso, mas sua visão já não estava fixada no passado. Em sua mente havia um projeto.
Uma cidade tão grandiosa que não seria apenas um símbolo de poder, mas uma demonstração de que ele, Nabucodonosor, era um governante escolhido pelas divindades para moldar o destino da humanidade. Babilônia, sob seu comando, não seria apenas a capital de um império, seria o epicentro do universo conhecido. As ruas da metrópole fervilhavam de atividade. Trabalhadores oriundos de todos os cantos do império, desde escravos de territórios conquistados até artesãos altamente capacitados, erguiam muralhas que pareciam tocar os céus. Nabucodonosor supervisionava cada detalhe, inspecionando projetos com a mesma intensidade que exibia no campo de batalha. Sob suas ordens, Babilônia se transformou em uma cidade de esplendor incomparável, com santuários que brilhavam sob o sol e palácios decorados com ouro e pedras preciosas. O rei não economizou esforços para exaltar o templo dedicado a Marduk, a divindade principal da Babilônia. A Torre de Etemenanque, conhecida por muitos como a Torre de Babel, foi reconstruída em uma escala monumental, seus degraus ascendendo como uma escadaria que parecia querer alcançar os céus. Mas possivelmente a realização mais fascinante de Nabucodonosor foram os jardins suspensos, uma maravilha que afirmava ter sido concebida para agradar sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas verdejantes de sua terra natal. Os jardins eram uma obra-prima de engenharia, com terraços elevados irrigados por um sistema inovador. A fragrância das flores e o som das fontes aquáticas criavam um oásis em meio ao calor árido da Mesopotâmia. Dizia-se que ao passear entre as plantas exóticas e as árvores frutíferas, Amitis podia esquecer sua nostalgia, e os visitantes ficavam admirados com a capacidade divina que parecia ter dado existência àqueles jardins. Mas para Nabucodonosor, cada pedra posicionada, cada estrutura elevada, era mais do que beleza ou luxo. Era a construção de seu legado. E enquanto observava sua cidade tomar forma, uma inquietação crescia internamente. Babilônia era gloriosa, mas poderia ser eterna? As noites de Nabucodonosor, antes tranquilas, começaram a ser invadidas por sonhos estranhos, como mensagens enigmáticas que ele não conseguia interpretar. Uma dessas visões era particularmente perturbadora. Ele contemplava uma estátua colossal, imponente, fabricada com diferentes materiais. A cabeça era de ouro puro, os braços e o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma combinação frágil de ferro e barro. De repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingia os pés da estátua, destruindo-a completamente, enquanto a pedra aumentava até se tornar uma grande montanha que dominava a terra. Nabucodonosor acordava suando frio. Por mais poderoso que fosse, havia algo naquela visão que o fazia sentir-se pequeno e impotente. Nenhum de seus sábios, magos ou astrólogos conseguiu decifrar o significado do sonho, intensificando ainda mais sua angústia. Foi então que alguém mencionou Daniel, um jovem entre os cativos de Judá, conhecido por sua sabedoria incomum e sua habilidade de interpretar sonhos. Relutante, mas sem alternativa, Nabucodonosor convocou Daniel à sua presença. O jovem, com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento, afirmou que a interpretação não procederia dele, mas do Deus Altíssimo. O rei, curioso e ansioso, ouviu atentamente enquanto Daniel desvendava o significado da estátua. Cabeça de ouro representa o Senhor, ó rei, e seu reino glorioso, começou Daniel, sua voz firme. Mas após o seu domínio surgirão outros reinos, cada um inferior ao anterior. No entanto, o destino final será marcado pela pedra, que destruirá todos os reinos e se tornará um reino eterno, estabelecido por Deus. O impacto das palavras de Daniel foi devastador. Pela primeira vez, Nabucodonosor confrontou a possibilidade de que seu império, por maior e mais esplendoroso que fosse, não perduraria para sempre. Mas a ideia de ser apenas uma parte de um plano maior o inquietava ainda mais. Ele estava habituado a moldar o destino com suas próprias mãos, e a ideia de um poder superior o controlando era difícil de aceitar.
Mesmo assim, ele reconheceu a sabedoria de Daniel, promovendo-o a uma posição de destaque. No entanto, em seu íntimo, Nabucodonosor não estava disposto a aceitar que alguém ou algo pudesse ser maior que ele. Ele precisava reafirmar sua glória de alguma forma, e uma ideia grandiosa começou a germinar em sua mente. Detém-me a estátua de ouro e o desafio à fé. A inquietação que o sonho havia deixado em Nabucodonosor não se dissipou. Ao contrário, parecia aumentar como uma sombra dentro dele, alimentando um desejo insaciável de reafirmar sua grandeza. Foi então que decidiu erigir algo que seria mais do que uma demonstração de poder. Seria uma declaração ao mundo de que ele era invencível, imutável, superior a qualquer profecia. A ideia se materializou quando ordenou a construção de uma imensa estátua de ouro maciço, uma obra monumental que resplandeceria sob o sol escaldante da Babilônia. A estátua foi edificada em uma planície ampla, visível a quilômetros de distância. Era uma visão impressionante, com o ouro reluzente parecendo quase vivo sob a luz diurna. Quando a construção foi concluída, Nabucodonosor emitiu um decreto. Todos, sem exceção, deveriam se prostrar diante da estátua em reverência. Para ele, isso não era apenas sobre adoração, era uma prova de lealdade absoluta ao seu poder. Qualquer um que contrariasse sua ordem enfrentaria uma punição terrível, ser arremessado em uma fornalha ardente, um destino que poucos ousariam enfrentar. O dia da dedicação da estátua chegou e uma multidão se reuniu na planície. Instrumentos musicais tocavam em harmonia, assinalando o momento em que todos deveriam se ajoelhar. Mas em meio à multidão, 3 figuras permaneceram erguidas, desafiando abertamente o decreto do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens de Judá que serviam na corte de Nabucodonosor, recusaram-se a adorar a estátua, declarando sua fidelidade exclusivamente ao Deus de Israel. A notícia alcançou rapidamente os ouvidos do rei. Sua reação foi imediata e colérica. Nabucodonosor ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença e sua voz reverberou com ira enquanto os confrontava. Ele lhes concedeu uma última oportunidade para se curvarem, mas eles recusaram, suas palavras firmes ecoando pelo salão. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha, ó rei, disseram. Mas mesmo que ele não o faça, não serviremos seus deuses. A fúria de Nabucodonosor era ilimitada. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal, e os jovens foram lançados ao fogo. A fornalha ardia como nunca antes. O calor era tão intenso que os soldados encarregados de arremessar Sadraque, Mesaque e Abednego ao fogo sucumbiram ao se aproximarem das chamas. Nabucodonosor, sentado em seu trono, observava com os olhos fixos, esperando ver os 3 jovens serem consumidos. Para ele, isso não era apenas um castigo. Era uma demonstração de que sua vontade era soberana e de que ninguém poderia desafiá-lo sem enfrentar as consequências. Mas à medida que o fogo rugia, algo extraordinário aconteceu. Os conselheiros e oficiais ao redor começaram a sussurrar inquietos. Nabucodonosor levantou-se de seu assento, franzindo o senho. Algo na fornalha chamou sua atenção. Ele se aproximou, olhando mais detalhadamente, e o que viu fez seu coração quase parar. "Quantos homens nós lançamos ao fogo?" perguntou, com a voz grave e vacilante. "3, ó rei", responderam seus servos, igualmente perplexos. Nabucodonosor apontou para a fornalha, os olhos arregalados de incredulidade. "Então por que vejo 4? E o 4º parece ser como um filho dos deuses." Dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé, ilesos, andando calmamente em meio às chamas. Mas o que chamava ainda mais a atenção era a figura que os acompanhava, resplandecendo como se fosse composta de pura luz. As chamas, que deveriam ter sido sua destruição, não os afetavam, suas vestes não queimavam, e nem mesmo o odor de fumaça os envolvia. Nabucodonosor, dominado por um misto de temor e assombro, exclamou:
Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí! Os 3 jovens saíram da fornalha, caminhando vagarosamente. Os oficiais e governadores se aproximaram para examiná-los, incrédulos. Não havia uma única marca de queimadura neles. Era como se o fogo jamais tivesse existido. O silêncio foi interrompido pela voz de Nabucodonosor, agora repleta de reverência. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou. Não há outro Deus que possa salvar assim. Apesar do milagre que testemunhou na fornalha, Nabucodonosor ainda carregava o peso de sua soberba. Ele reconhecia o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas em seu âmago acreditava que sua glória pessoal e as maravilhas que construíra eram a evidência de sua própria grandeza. Babilônia era o reflexo de seu poder, um império que ele moldara com mãos firmes e ambição implacável. Meses se passaram, e o rei continuava a expandir sua cidade, tornando-a cada vez mais esplêndida. Uma noite, enquanto passeava pelos terraços de seu palácio, contemplando as muralhas que pareciam alcançar o firmamento e os jardins que faziam sua cidade parecer um paraíso, ele falou em alta voz, como se desafiasse os céus. Não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei com minha força e para a glória do meu nome? Mas antes que pudesse concluir sua declaração, algo inesperado ocorreu. Uma voz, semelhante a um trovão, ressoou em sua mente, clara e inconfundível. Ó Nabucodonosor, sua autoridade foi retirada de você. Você será expulso dentre os homens. Viverá com os animais e comerá vegetação como os bois. Assim será até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os concede a quem ele deseja. No mesmo instante, Nabucodonosor sentiu sua mente se transformar. Ele bradou, mas sua voz parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Sua postura altiva desapareceu, e ele fugiu para o campo como um homem perdido, sem direção. Humilhação e restauração. Durante 7 anos viveu como um animal, alimentando-se do que encontrava no solo e dormindo ao relento. Suas vestimentas se deterioraram, seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. Enquanto os dias se convertiam em anos, o grande rei da Babilônia foi reduzido a nada. Mas mesmo na insanidade, algo começava a se modificar. Em meio à sua degradação, ele começou a perceber que o verdadeiro poder não residia em suas conquistas ou nas riquezas de seu reino, mas em algo muito superior, algo que ele havia ignorado por tanto tempo. E então, em um momento que parecia tão simples, mas repleto de significado, Nabucodonosor elevou os olhos para o céu. Após anos vivendo como um animal, algo em seu coração se fragmentou. Não era mais o rei arrogante que se vangloriava de seus feitos. Não era mais o homem que acreditava ser invencível. Ele estava diante do que restara de si mesmo, reduzido ao que verdadeiramente era, uma criação nas mãos do Altíssimo. Naquele instante, sua lucidez retornou. Era como se uma névoa tivesse se dissipado, e ele finalmente contemplasse a realidade. Suas primeiras palavras foram de reconhecimento, não da sua força, mas da de Deus. Ele proclamou que o Altíssimo reina sobre todos os reinos e que sua soberania jamais será contestada. De volta ao seu trono, Nabucodonosor já não era idêntico. Ele havia aprendido que o autêntico poder não está nas mãos humanas, mas naquele que governa sobre tudo. A história de Nabucodonosor nos ensina que a arrogância pode nos cegar para as verdades mais elementares. Por mais que realizemos grandes feitos, nada se equipara à majestade divina. A humilhação que ele enfrentou foi um lembrete de que a glória humana é transitória, mas a de Deus é permanente. Nabucodonosor deixou um legado que não foi apenas de vitórias ou construção de impérios, mas de aprendizado profundo. Ele nos mostra que mesmo em meio à queda, existe redenção. Quando reconhecemos nossa fragilidade e nos voltamos ao Criador, encontramos a verdadeira renovação.
E assim, o soberano que trilhou entre os maiores conquistadores da história, concluiu sua jornada com uma lição gravada em seu coração: toda a glória pertence a Deus.